Espero que vocês tenham suas Bíblias. Vocês precisarão delas para acompanhar, porque não vamos perder tempo lendo os textos em detalhes. Mas a passagem do Antigo Testamento que concordamos em ler é Gênesis 39. Gênesis 39. Às vezes, resumia simplesmente a tentação de José ou José e a esposa de Potifar. Agora, especialmente quando você está em contextos narrativos como este, você deve ver qual é a unidade e como ela se relaciona com as unidades ao redor. Então, o esboço do capítulo 39 E grande é algo como isto. José foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito e lá foi comprado como escravo. O contexto mais amplo mostra que ele tinha apenas 17 anos por Potifar. Quase certamente ele não conhecia a língua egípcia. A maioria dos cananeus não conhecia. E então ele provavelmente começa na base das coisas historicamente. Mas depois de alguns anos, ele se torna o escravo sênior mais confiável do estabelecimento e está comandando a casa. Basicamente, somos informados de que Deus estava com ele e tudo o que José tocava prosperava por causa da bênção de Deus em sua vida. É assim que o capítulo começa. E então a tentativa de sedução pela esposa de Potifar. Voltaremos a isso em um momento. E você se lembra de como a história termina com a prisão. Em outras palavras, José acaba na prisão precisamente por ser uma pessoa íntegra. Ele está mais interessado em ser uma pessoa íntegra e ser considerado desonesto do que em ser desonesto e ser considerado uma pessoa íntegra. Mas o interessante é que, de um ponto de vista literário, um ponto de vista exegético, é que a segunda vez no final do capítulo, o final do capítulo começa muito nas categorias do início do capítulo. Somos informados de que enquanto José estava na prisão, versículo 20, versículo 21, o Senhor estava com ele. Ele demonstrou bondade para com ele e concedeu-lhe favor aos olhos do diretor da prisão. Então, o diretor colocou José como responsável por todos os detidos na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que era feito lá e assim por diante. Em outras palavras, a linguagem, o comentário sobre a bênção na vida de José, sobre o fato de que Deus estava com ele e assim por diante, tudo isso se repete. Ocorre no início do capítulo, se repete no final do capítulo. E isso é o que geralmente é chamado de inclusão literária, uma inclusio. Então, em outras palavras, o capítulo não é principalmente sobre a sedução de José. Não é principalmente sobre como escapar da tentação sexual. Agora, podemos trabalhar nos versículos centrais e falar muito sobre a tentação que está ali. E minha suspeita é que a maioria de nós que pregamos neste capítulo concentramos a maior parte de nossa atenção nesse tipo de questão. Quais são as várias coisas que levaram à tentação de José? A persistência dela, o ataque repentino, a solidão de estar tão longe de casa ou algo assim. E então podemos pensar linha por linha, sobre o que o texto diz que eram os argumentos na mente de José para lutar contra essa tentação. Ele começa a levantar questões retóricas. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Versículo 8. Meu senhor não me negou nada, exceto você, porque você é sua esposa. Então ele tem uma alta consideração pelo casamento. Como, então, faria eu uma coisa tão má e pecaria contra Deus? Ele não chama isso de fraqueza momentânea ou pecado. Ele chama isso de coisa má. Ele vê a referência da ação com referência a Deus. Esses são todos detalhes exegéticos no texto, linha após linha, que podem ser desenvolvidos em um bom sermão. Mas se você olhar para o começo e o fim da passagem, verá que a mão da bênção de Deus está sobre José, independentemente de suas circunstâncias. Quando ele é vendido como escravo, a mão da bênção de Deus estava sobre ele. Quando ele é jogado na prisão, a mão da bênção de Deus está sobre ele. José reconhece isso. Isso não afeta a integridade pessoal dele. Você não consegue ser o carcereiro de confiança dentro da prisão a menos que seja uma pessoa íntegra. E ele faz isso mesmo enquanto, como o capítulo subsequente mostra, ele está tentando sair. Ele não quer ficar preso na prisão. Ele não é um fatalista, mas confia na boa mão de Deus, e a mão de Deus está sobre ele, o que o leva a observar que a mão abençoadora de Deus às vezes é independente de nossas circunstâncias. Ou seja, exegegicamente, você tem que ver que Deus está mais interessado em nossa integridade do que em nos dar circunstâncias felizes.
E então você também deve se perguntar neste momento que é a unidade como ela é montada. Você deve se perguntar, mas o que o livro de Gênesis sofreria se o capítulo 39 não estivesse lá? O que o capítulo 39 acrescenta ao livro? Para que o livro realmente precise ser o livro. Então você começa a olhar para o capítulo 38 e o capítulo 40 e seguintes. Então, no capítulo 38, você encontra Judá, um dos irmãos que o venderam como prisioneiro, dormindo com sua enteada e, melhor dizendo, com sua nora. Então, aqui você pode ser uma pessoa em relativa liberdade e prosperidade, com gado fino e todo o resto, e estar fazendo da sua vida um desastre moral, ou pode ser um escravo e viver uma vida de valor e integridade diante do Deus vivo. Em outras palavras, cada um serve como contraste para o outro em um nível puramente moral. Mas é mais do que isso. Por estar na prisão, ele acaba interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro no capítulo 40. E você sabe como isso leva depois de um longo período de tempo, 2 anos depois de serem libertados, antes que o copeiro se lembre de sua promessa a José. Isso eventualmente o leva a ser realmente libertado da prisão e, de repente, elevado ao papel de primeiro-ministro do Egito. Então, o que você vê, não deve pensar apenas pessoalmente, como isso afeta a narrativa bíblica. Pois bem, por conta disso, na narrativa do livro todo, por conta desse acontecimento, José acaba salvando não só a vida dos egípcios, mas a vida dos cerca de 70 parentes dele, segundo a carne, que descem ao Egito para buscar comida, porque senão eles vão morrer de fome na chamada Terra da Promessa, na terra de Canaã. E por conta disso, a linhagem messiânica é preservada. Isso não é algo que eu tirei de alguma escritura posterior. O capítulo 49 fala do leão vindo da tribo de Judá. Ou seja, humanamente falando, humanamente falando, humanamente falando. Jesus nasceu em Belém da Judéia e se tornou nosso Salvador porque José manteve o zíper fechado. Sim. Sim, agora, não me entendam mal. Vocês têm que se lembrar das palavras de Moraiai, teologicamente falando. Quem sabe, mas Deus te levantou, Esther, para um momento como este. Mas entendam isso. Se você não fizer a sua parte, Deus salvará o seu povo de outra forma. Não é como se as mãos de Deus estivessem amarradas ao que José decidir fazer com seu zíper. Mas, ainda assim, humanamente falando, essa é a verdade da questão. Você está aqui hoje nesta conferência, um crente redimido, porque José manteve seu zíper fechado. Não temos ideia sobre as consequências das ações que tomamos que afetam a segunda, terceira, quarta, 50ª e 123ª geração. E tudo isso é sugerido ou explicado enfaticamente no livro de Gênesis quando você lê o capítulo em seu contexto imediato, em seu contexto de Gênesis, em seu contexto episcopal, em seu contexto canônico, o Senhor reina.